Bom, alunos, como nós já estudamos no vídeo anterior, nós aprendemos a diferença entre ver e olhar. Nesse vídeo de agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos entender um pouco mais sobre o que é filosofar. Bom, quando você nasce aí e tal, você começa a se inteirar no mundo. O que é isso? Você começa a querer entender o porquê das coisas. E isso é muito importante. Só que chega um período onde você começa a filosofar e às vezes você nem sabe que está filosofando. Por quê? O que é, na verdade, filosofar? É você começar a admirar as coisas e com isso você começa a questionar. Está muito ligado ao olhar, porque é através dos olhos que nós captamos as informações, né? Olhando, não vendo, porque às vezes você pode, professor, você viu aqui, ó. Olha, vocês viram, pronto, o livro. Ah, é laranja, tá? Mas o que tem no livro? Ah, eu não olhei, eu não vi. Não, você viu o livro, mas você não olhou. Agora, se você olhar, você vai ver que tem um livro, que ele é amarelo, né? Que ele tem uns menininhos aqui brincando aqui e tal, tem um sol. Então, ou seja, né? Ou então emoji, enfim, tal. Você começa a ter uma percepção melhor. Quando se trata de filosofar, automaticamente você está admirando. E com isso, você começa as perguntas. Para que isso serve? Quem inventou? Quem disse? Para quê? Onde eu vou utilizar? Ah, é importante? Não é importante? Eu preciso realmente fazer isso? E com isso você vai aprofundando e entrando em uma linha de raciocínio cada vez mais profunda. Exemplo. Uma simples caneta, ela tem uma história. Alguém precisou fazer, alguém precisou pegar da fábrica, levar para a loja, alguém precisou passar ali na loja, ou então estiver precisando muito da caneta e ir lá e comprar. Alguém escreveu, poderia ter escrito, né, uma história. Alguém escreveu uma história com essa caneta, uma história muito importante, ou então foi lá no diário num dia muito triste e escreveu tal, relatou ali. Então, ou seja, tudo pode contar uma história, sendo pro lado positivo ou negativo. E que tá tudo bem. Nós sempre temos dois lados. E não que o lado negativo ele seja algo ruim. Eu vou explicar para vocês um pouquinho, porque eu confundi um pouco a cabeça de vocês. Quando eu falo que o negativo, às vezes ele é ruim, por quê? Uma vez, há muito tempo atrás, eu tava da idade de vocês. E eu fui em uma universidade. Vocês sabem o que é universidade? Bom, universidade é quando assim que vocês formam, né? Tem o sexto, sétimo, oitavo, nono, primeiro, segundo, terceiro ano. Vocês prestam, geralmente quem quer fazer uma faculdade, você presta vestibular, ou então quase ninguém tá fazendo vestibular mais, né? Mais o Enem, mas ainda tem o vestibular. Você faz o Enem e com a nota que você tirar, você joga pro curso que você quer, ok? E aí o que acontece? Aí sim você entra em uma universidade. Mas uma vez, uma professora, ela me levou numa universidade e tal, eu tava fazendo um curso. E antes de eu entrar pra universidade, eu só fui lá porque eu estava fazendo um curso, mas eu não era aluno, eu era aluno de ensino médio. E a gente escutou um professor de filosofia, ele tava bem na porta, ele ia entrar na sala de aula, tava conversando com um aluno e tal, e ele falou assim que a filosofia é algo que entristece o ser humano. Aí eu, uau, mas peraí, eu tô estudando algo que vai me entristecer. Aí assim que ele chegou, ele explicou por que que ele disse isso para aquele aluno. Porque a filosofia, ela nos mostra a realidade, entendeu? Você começa a analisar as coisas como elas realmente são, sem máscaras. Você sai da caverna, né? Mais à frente nós vamos entender o porquê eu utilizei essa expressão. Então, ou seja, você vai conhecer mais o ambiente que você se encontra, você vai entender por que algumas pessoas precisam de usar máscaras, você vai entender o porquê que a sociedade forma e ela é formada por uma coisa chamada capital, dinheiro. Então, ou seja, você começa, né, a ver e muitas vezes você vai se sentir impotente, por quê? Você saiu daquele sistema, você entende como as coisas funcionam, é como você saber de um segredo e não poder fazer nada, e muitas vezes. E então o lado negativo, ele não necessariamente ele é ruim, porque ele te libertou. E você pode ser um professor de filosofia, você pode ser um filósofo, você pode ser um grande pensador aí que pode mudar a vida de muitas pessoas através do seu raciocínio que entra no diálogo, que eu vou falar no nosso podcast, ok? Então hoje nós aprendemos três coisas. Vamos aprender, né? Estamos aprendendo. A diferença entre ver e olhar. O que é filosofar? Você aprender o que é filosofar é nada mais do que você admirar e questionar. Você pode admirar no sentido positivo e no sentido negativo. E que nem sempre o sentido negativo ele é ruim. Correto?
Exemplo, professor, eu tomo um remédio muito amargoso, sabe? Minha mãe, ela me deu um remédio muito amargoso, sabe? Assim, amargou, ele tinha um gosto, assim, muito estranho. Tá, você tomou aquele remédio. Naquele momento foi doloroso, foi ruim, não foi legal. Mas daqui uns dias, esse remédio vai fazer o que com você? Ele vai te ajudar ao seu corpo melhorar. Então é basicamente isso que é filosofar. Às vezes, o remédio ele é amargo, a notícia ele é amarga, mas com o tempo você vai entender que tudo tem um porquê e é muito gostoso quando você entende a importância de filosofar. Agora nós vamos para o nosso podcast com as nossas atividades, ok? Um abraço para você e é isso. Tchau, tchau. Assista um podcast aqui.